Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Trading Cast, o podcast oficial da Trading com Dados, e estamos trazendo aqui para vocês mais um episódio sobre um tema que envolve dados, ciência de dados, inteligência artificial aplicados ao mercado financeiro. Nesse episódio, a gente está trazendo um tema que até então a gente não tinha abordado aqui na Trading com Dados. Seja em workshop, seja em curso, a gente nunca tinha falado disso. Só que a gente estava pensando algumas semanas atrás que aqui na Trading com Dados, a gente sempre está falando de números, de métricas, né, indicadores que a gente pode usar para melhorar a nossa atuação no mercado financeiro, só que muitas vezes a gente esquece que o mercado financeiro ele é um fenômeno social, né? Ele é um fenômeno feito por pessoas e que, por causa disso, a mente das pessoas influencia nos eventos que acontecem no mercado financeiro. Então, resolvi trazer uma convidada mais que especial, uma convidada que está no mercado já há um tempo. Ela é especialista em neuroeconomia, que é o que a gente vai falar aqui hoje, neuroeconomia, neurotrading. O nome dela é Daiane Souza. Fala, Dai, tudo bem? E aí, Vitor, tudo bem? Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vindo ao nosso podcast, vai ser uma participação muito enriquecedora. E também temos um outro convidado, que eu estou bastante feliz que ele está de volta, ele já participou de alguns podcasts. Ele é uma verdadeira lenda do mercado financeiro brasileiro e ele está de volta com a gente. Fala, Bud! E aí, pessoal? Bom, tira a parte da lenda aí. Só mais só mais um pequenino trabalhador no mercado financeiro. Muito feliz de estar aqui de novo. Saudade de vocês. Vamos para cima. Tema quente hoje, hein, Vitão? Você ia falar Faria Limer, né? O Abud, ele tem uma grande experiência aí na Faria Lima, conhece bastante do mercado financeiro, das operações, tem um histórico aí de pessoas que eu conheço que sabem mais de mercado financeiro. Por que a gente resolveu trazer essa pauta, né? O que acontece? O mercado financeiro, como eu tinha falado, ele é um fenômeno social, onde a mente das pessoas influencia a tomada de decisão. Se de alguma forma a gente pudesse, vamos dizer, colocar sensores na cabeça das pessoas para saber o que elas estão pensando, o que é que elas vão fazer, eventualmente a gente teria um modelo perfeito, né? Um modelo que ia saber tudo o que ia acontecer dentro do mercado financeiro. Afinal, a cabeça das pessoas que movimentam o mercado financeiro. E a gente conhece a Dai, né, já há um tempo, a gente sabe que ela pesquisa sobre isso e que ela tem conhecimento. A gente ficou bastante curioso sobre esse tema e quis trazê-la para que justamente ela falasse sobre isso, respondesse algumas dessas dúvidas que a gente tem, matasse a nossa curiosidade, para saber o que é possível obter em termos de informação, em termos de vantagem, conhecendo o comportamento humano. Então, desde já, eu queria que ela se apresentasse, falasse sobre a sua carreira. Então, Dai, fala aí para o pessoal quem que é Daiane Souza e o que é que você vai falar aqui para a gente hoje. Maravilha, bora lá, Vitor. Eu sou especialista em neurociência, né, pelo Hospital Albert Einstein, pós-graduada em neurociência e psicologia aplicada pelo Mackenzie. Atualmente, estou me especializando em neuroeconomia no Instituto Brasileiro de Neuroeconomia e Neuromarketing, e eu tenho esse interesse, né, em entender como é que funciona o processo de tomada de decisão do consumidor. Eu sou apaixonada pelas ciências comportamentais. Atualmente, eu trabalho também com transformação de cultura em organizações, e eu sempre fui apaixonada por entender essa relação do comportamento, da mente e do corpo das pessoas. Como é que isso funciona, né? Essa integração do ser humano? E como que a gente aplica isso para a tomada de decisão ótima? Então, esse é um pouquinho de mim. Mais uma vez, agradeço o espaço e estar aqui falando sobre um assunto tão interessante. Bom. Você está no lugar correto, então, né? Quando a gente falou lá no nosso Instagram sobre o tema, né? Fizemos o nosso Telegram também, a gente recebeu muita pergunta. Então, na verdade, foi até uma surpresa para a gente ver o interesse do pessoal, porque isso é um tema novo. Se a gente parar para pensar, né? Pô, a Trading com Dados, ela está ali, né, entre a ciência de dados e o mercado financeiro. A gente falou de algo de viés humano, que não é do nosso mundo, né? A gente está falando de comportamento humano. E ver essa receptividade das pessoas, né? O tanto de pergunta que mandaram para a gente, eu achei muito bacana, né? Ou seja, as pessoas, apesar de a gente estar no mercado financeiro, barra ciência de dados, que realmente é um mundo muito técnico, as pessoas estão interessadas em conhecer sobre o cérebro humano, as pessoas estão interessadas em conhecer sobre a mente humana e o impacto da mente humana na tomada de decisão, como você falou, né? No mercado de uma forma geral, mas especialmente no mercado financeiro. Antes de tudo, eu queria só começar com uma grande curiosidade, né? E você respondendo essa curiosidade, a gente segue com a pauta do nosso podcast. Dai, você acredita que conhecendo a mente humana, né, conhecendo o impacto da mente humana, das emoções,
a gente consegue tirar vantagem disso, melhorar nosso comportamento no mercado financeiro, melhorar nossas operações, melhorar nosso rendimento? Eu tenho certeza absoluta disso. E para responder essa sua Foi pergunta, eu categórica, gostaria hein? de. Com certeza. As perguntas são afiadas, né? Eu amo os integrantes desse mercado, porque sempre tem perguntas muito afiadas. A gente pode perceber isso também nas redes sociais aí, né? Legal. Para responder essa sua pergunta, eu gostaria de fazer um breve resumo de como a gente chegou, como que a neurociência adentrou aí o mercado econômico, né? Como é que foi esse processo? Porque aí a gente faz uma boa contextualização aí para os nossos ouvintes, né? Eu acho que uma breve observação ao longo do tempo foi que, por volta de 1940, né, a suposição fundamental é que os agentes econômicos se comportavam de forma consistente e racional, sempre procurando maximizar a utilidade, que é, né, clássico, visão clássica aí da economia. Em 55, né, Herbert Simon observou que as pessoas tinham limitações cognitivas para a tomada de decisão. Ótima. Então, foi nesse processo que eles começaram a observar, poxa, a tomada de decisão é humana, como é que funciona a biologia, né? Como é que isso funciona dentro do cérebro das pessoas? Por que que as pessoas tomam decisões diferentes e nem sempre são racionais? E aí, então, a gente chega na economia comportamental, que é ligada, né, à área de psicologia, e estuda essa relação do comportamento na tomada de decisão e investiga essas anomalias. Então, se comparada com a base das economias clássicas, né? Então, você percebe essa diferença nos modelos, né? E depois a gente vai até falar de modelo também. Mas, para contextualizar, né, o papel da neurociência é incluir a biologia, essa perspectiva do cérebro na representação das manifestações humanas, né? Em suas vertentes sociais, culturais, emocionais e relacionais. E aí é que a gente entra respondendo a sua pergunta. São vários fatores sociais, culturais, emocionais que vão ali, de fato, ser preponderantes para que uma decisão seja favorável ou nem tão favorável para aquela pessoa. Bacana, bacana, muito interessante. Eu acho interessante você falar isso, porque quando a gente fala do impacto da mente, né, das emoções, muitas vezes a gente fala, talvez como se fosse até racional o processo, como de certa forma as pessoas soubessem o que elas estão fazendo. O que eu acho interessante notar, né, pelo que você está falando, é que existe uma carga neurológica, né, biológica, parece que muito forte, tem muita coisa que a gente nem tem controle, que a gente nem sabe o que está acontecendo, parece que até é inconsciente, né, determinando a forma como a gente age. Você acredita também que, vamos dizer, talvez o inconsciente das pessoas está impactando a forma como elas estão atuando no mercado? Com certeza. Eu chamaria isso de automático, né, sistema automático, mas para você entender, né, como é que funciona, e você tá certo aí na sua opinião, né, realmente é um fato, é que é o seguinte, se nós fôssemos seres totalmente racionais, eu pensaria, eu quero emagrecer 10 quilos até o final do mês de dezembro desse ano. Bastaria eu calcular as calorias aí dos ingredientes que eu estou consumindo, aí vamos excluir aí as questões metabólicas, né, mas eu estou olhando para aquela informação e eu sei o quanto eu tenho que consumir para perder esse peso até o final do ano. Por que isso não acontece? Por que as pessoas têm uma diferença, né, desse resultado com aquilo que elas querem? Justamente porque existem fatores, a gente percebe que existem outros fatores que impossibilitam aquele resultado ótimo que a gente gostaria. E aí, Vitor, fazendo um comentário aí sobre o que você falou, né, de consciente e inconsciente, tem uma definição do Kahneman, né, que ganhou aí o Nobel de Economia em 2002, que explica de uma forma muito didática. Inclusive, depois a gente tem dicas de livros, né, a gente pode citar o dele, que é um livro que eu tenho, assim, uma paixão muito grande. Ele explica o processo de tomada de decisão em 2 sistemas, né, sistema 1 e sistema 2. O que seriam esses sistemas, né? O sistema 1, ele opera de forma automática e rápida, né? Com pouco ou nenhum esforço. Então, você não está totalmente consciente daquilo que você está executando. E o sistema 2, ele opera em atividades mentais difíceis. Então, se eu fizer uma pergunta um pouco mais complexa de um cálculo para vocês, talvez vocês vão parar para pensar sobre isso. Nossa, como é que eu calculo isso? Esse é um processo racional. E aí, se for uma coisa muito mais simples, vocês vão fazer isso de forma inconsciente. Eu acho que um bom exemplo para colocar nesse sistema 1 e 2, como é que ele funciona prática, né, numa teoria, na parte bem prática aí, tirando da teoria, é quando você está num processo de aprender a dirigir.
Quando você vai aprender a dirigir, primeiro você tem a conceituação teórica ali do que você precisa fazer, né, o que você precisa movimentar, que resultado que vai trazer. E aí, na primeira vez que você vai dirigir, você olha ali para, né, se for um carro mecânico, né, você tem que fazer uma operação mecânica ali, você vai olhar para a marcha, para qual o movimento que você faz para entrar em qual marcha, qual é o acelerador, qual é o freio, o volante, você tem que olhar para o estímulo ali de mudar de seta, você tem que estar o tempo todo olhando para o retrovisor, e isso requer um certo gasto energético, porque você está ali olhando para todos esses recursos, e na medida do tempo, né, isso vai se tornando um hábito. E quando isso se torna de fato um hábito, é porque você já fez daquilo algo automatizado, né? Você automatizou aquele processo. Então, antes, quando você tinha que olhar para todos os recursos, a gente utilizava o sistema 2, que é racional. Quando você já está acostumado, já sabe dirigir, você não tem que ficar pensando sobre os movimentos que você faz, e isso já está automatizado, portanto, é sistema 1. Então, o nosso cérebro funciona dessa maneira também para as tomadas de decisões. E aí a gente fala, né, de decisões que não são do mercado financeiro e também que são do mercado financeiro. Então, tudo vai depender da forma como você otimizou esse processo. E aí das outras variáveis que acabam impactando, principalmente no mercado financeiro, né? A gestão das emoções, o grupo social que você faz parte, a cultura e tudo mais. Isso vai, Perfeito. com certeza, influenciar. Você tocou num ponto interessante agora, nível social, né, das pessoas, tal, isso pode ter impacto. Tem uma pergunta aqui que está relacionada a isso. E desde já, tá, pessoal, queria falar, quem mandou pergunta, talvez algumas perguntas eventualmente a gente não vai conseguir, né, por causa do tempo. Tem muita pergunta aqui. Queria falar para vocês que esse é o primeiro podcast que a gente está fazendo sobre neurotrading. Eu imagino que a gente vai fazer outros, né, vai fazer outros aprofundados, vai ter o episódio 2, o episódio 3, porque realmente é um mundo a se desvendar. Aqui a gente está realmente sendo mais introdutório, né? Trazendo a Dai para que ela traga esse overview aí da sua experiência, traga os conceitos básicos, traga esses alicerces que vão ser realmente a base para a gente entender o neurotrading, porque nos episódios que vão se seguir sobre esse tema, a gente vai usar justamente essa base que ela está dando. Então, a teoria do Kahneman, por exemplo, que ela falou do sistema 1 e sistema 2. Nos próximos episódios que a gente falar de neurotrading, a gente eventualmente vai trazer isso à tona de novo. E uma das perguntas, o Almir conhecido nosso, o Almir, abraço, tá? Obrigado pelas perguntas. Ele mandou algumas perguntas, algumas bem pertinentes, algumas difíceis. E como a Dai falou agora do social, ele mandou uma pergunta que está conectada a isso. Ele fala assim: o nível social influencia na disposição ao risco? E aí, Dai, pega essa bola aí, mata no peito. Maravilha. E realmente o Almir tá afiado nas perguntas aí. E realmente, assim, a gente não consegue entrar num nível de detalhe muito grande quando a gente fala de comportamento humano, porque depende de muitos fatores. Não dá para olhar um fator só e falar que ele é determinante para um comportamento, né? É um conjunto. Mas a resposta é que, com certeza, isso é um fator, sim, que influencia na tomada de decisão. Depois, eu até gostaria, né, que o Almir, que fez várias perguntas aí, se ele quiser também entrar em contato para a gente bater um papo, fiquei super interessada em conhecê-lo, porque tem várias muito perguntas legal, aí muito afiadas. Legal. Acho que bacana aí. E realmente, assim, é um conjunto, né? A gente não pode. É uma coisa muito bacana, até quando a gente fala dessa questão, né, de comportamento, dos fatores que influenciam. É muito difícil, inclusive, você olhar para os modelos aí que determinam perfil, né, de risco, qual perfil você faz parte e tudo mais, justamente porque é algo muito individualizado, né? Perfeito. Depende de um conjunto de fatores. Então, com certeza, ele é predominante. Derivando dessa pergunta do Almir, que eu até fiquei curioso, vou modificá-la um pouco e refazê-la, tá? Você acha que o nível social tem um impacto, de certa forma, no quanto a pessoa se sente segura ou insegura para tomar suas decisões e fazer suas operações no mercado financeiro? Sim, isso de fato influencia. Perfeito. Eu acho que tem um ponto interessante aí, né, que a gente está falando, porque tem um pouco de teoria da utilidade aí, né? O que eu quero dizer com isso? Que o nível social, às vezes, para quem perde R$1.000, para quem ganha R$1.000, o cara perdeu 100% do salário dele. Excelente. Tá. Né? E para o cara que ganha 1 milhão e perde R$1.000, ele não perdeu nada. Então,
quando a gente fala de nível social, a gente aqui acho que é importante a gente não estar caracterizando o fato dele perder tudo ou não, mas sim o como que ele mede o risco dele, né? Então, quando ele está entrando numa operação para perder R$200, né? Ele tem alguns vieses ali que ele acredita, que eu acho que é legal, que a Thay vai falar disso, mas ele tem algumas crenças ali dele, seja ele vendo uma live no YouTube, seja ele seguindo um determinado trader, né? Ou outra coisa do tipo. Então, acho que é legal. Aí, o que você acha? Vamos dar uma olhada, que a gente estava conversando, para ver o que faz o cara tomar essa decisão, né? Como é que funciona esses vieses aí da pessoa tomar uma decisão? Eu falo porque até eu mesmo já vi gente no YouTube lá, a gente sabe que tem um cara que fala, como é que você ganha dinheiro? É só quando o gráfico fizer isso, você compra, né? Então é bem bizarro isso, porque existe neurociência por trás disso, né? Senão esse negócio não estaria bombando do jeito que está. Então, acho que Abud, você tocou num ponto interessante que eu acho que mais uma vez conecta com a outra pergunta do Almi, que eu achei super interessante também. Eu acho que essa pergunta vai para a Dai, mas obviamente, como você tem um histórico de mercado financeiro, você conhece bastante, talvez você consiga dar uma luz, né? Ele fez a seguinte pergunta: por que temos a tendência a arriscar mais quando estamos negativos e tentando recuperar, do que quando estamos positivos na tendência e decidimos sair logo, com medo de perder, abandonando o movimento de alta? Cara, muito bacana. E eu falo que isso é muito bacana porque eu já vivenciei isso na pele, e você aí em casa que está ouvindo a gente, que já fez day trade, swing trade, talvez você já tenha sentido isso na pele também. Então, bacana a pergunta, muito interessante. Muito, muito bem colocado, Vitor, porque eu acho que agora eu consigo juntar tudo isso e responder de uma melhor maneira aí, falando até do conceito, né? A gente traz aí alguns conceitos de heurística e viés aí, principalmente pela visão do Kahneman, que fala dessa aversão à perda e como é que funciona esse processo para a pessoa, né? E aí eu acho que vai ter uma resposta mais bacana. A gente sabe que as pessoas têm aversão à perda, né? Porque realmente é uma tendência, é muito mais poderoso psicologicamente a gente perder algo do que a gente ganhar. Um exemplo bem básico é, por exemplo, a dor de perder R$100 é muito maior do que o benefício e a sensação positiva de ganhar estes mesmos R$100. Então, a gente sabe que existem muitos fatores aí, inclusive o social, que pode fazer com que essa pessoa sinta mais isso ou não. Não dá para falar de algo propriamente dito, porque, assim, essa questão do social depende muito de qual contexto ele está inserido, de qual grupo, quais são os grupos que ele convive, qual é a carteira dele e quais são os riscos que realmente ele se expõe, né? Porque tem realmente essa questão aí que o Abud colocou muito bem. Para expressar o quanto isso é sensível, eu vou falar um pouquinho do quanto o estresse, por exemplo, pode influenciar na aversão ao risco. Porque, por exemplo, existem vários estudos, eu não vou ficar falando de coisas muito técnicas aqui, porque não vai ficar legal, e a gente vai entrar em mais detalhes depois. Mas, por exemplo, existem estudos realmente com humanos que comprovam, né, alguns papers aí, e fala sobre pessoas que são expostas a um estresse, a estressores durante um determinado prazo, e pessoas que são expostas aí a situações mais positivas. E a gente sabe que as pessoas que são expostas a estressores, elas têm uma maior aversão ao risco do que as pessoas que estão num ambiente positivo. E isso traz também... Olha só que interessante, né? Talvez pode ter uma conexão com a forma como a pessoa foi criada, o ambiente que ela cresceu, certo? Sim. O ambiente é predominante, o convívio, as pessoas com quem essa pessoa tem convívio é interessante. A gente vai falar depois de efeito manada também, para falar dessas questões sociais, né? Mas tudo isso faz diferença. Qual foi a educação emocional que essa pessoa recebeu? Porque quando eu vejo alguém comentando, né? Eu quero trabalhar no mercado financeiro, eu quero ganhar dinheiro, eu não sei se eu tenho estômago. Esse eu não sei se eu tenho estômago é o quanto você gerencia as suas emoções para as perdas e para os ganhos, porque, né, realmente, a depender da experiência que você tem,
isso acaba sendo mais volátil. A pessoa que está começando no mercado, ela tem movimentações, oscilações ali, que ela tem que saber gerenciar essas emoções, porque isso vai ser predominante aí para ela ter sucesso ou não nessa carreira. Olha E a só que gente sabe que isso... interessante. E talvez a escolha da pessoa pode ser até numa direção da autossabotagem, né? Ela acha que ela está fazendo aquilo em benefício próprio, mas talvez por causa das condições que ela foi exposta, né? Da forma como ela cresceu, na verdade, ela está tentando, vamos dizer, compensar alguma coisa que ela não teve, certo? E isso vai ter um efeito também. Perfeito, Vitor. Acho que uma coisa bacana de comentar aí, que a gente percebe, principalmente, né, eu trabalhei durante uma boa parte aí da minha carreira contratando traders. E você nota na mesa que, às vezes, esses traders, eles acabam replicando alguns comportamentos que são de infância, né? Olha que bacana. Obviamente, né? Não é um comportamento de criança no sentido de cair no chão, nem nada disso, né? Mas é um comportamento ali quando traz aquela sensação, aquela vontade de chorar, aquela angústia e tudo mais, porque perdeu, não está sabendo lidar com aquela situação. Então, assim, olhando de um ponto de vista psicológico, a gente olha para ver o quanto aquela pessoa está integrada com as suas emoções, o quanto ela conhece, o quanto ela sabe trabalhar com aquelas emoções, porque, de fato, não consegue inibir uma emoção, mas a gente consegue trabalhar com o resultado dela, né? Eu acho que isso que você está falando conecta muito bem com a pergunta da Érica. Olha que interessante. Ela perguntou: comportamentos passados garantem comportamentos futuros? Eu acho que tem tudo a ver. Sim, sim. Só que isso depende. Isso depende se você continua numa linha automática, porque realmente, se você continua numa linha automática, que é o que a gente citou lá do sistema 1, sistema 2 do Kahneman, se você continua numa linha automática, você não consegue mudar aquele comportamento porque você não sabe, aquilo que você não conhece, você não gerencia. Então, se você toma conhecimento de que você está se sabotando ou que você está indo para uma linha que não é tão eficiente, você tem o poder de mudá-la. Então, o principal ponto aí que a gente sempre fala, né, de autoconhecimento, é importante para isso. É você saber o que lhe foi útil até aquele momento e o que você precisa deixar para trás, que não vai ser útil mais, e aquilo que você precisa trabalhar de novas competências. A gente vê tanto aí o mercado falar de competências comportamentais, já são o número 1 aí de importância nas contratações, justamente por causa disso. O nosso cenário está mudando e a gente precisa se adaptar. Então, depende. A resposta para essa pergunta depende. Se você continua numa linha automática, você vai manter os mesmos comportamentos. Se você toma consciência, você consegue trabalhar melhor isso. Bacana. Tem uma outra pergunta aqui que talvez tenha conexão com isso, né? E aí você vê a melhor forma da gente responder. O Vinícius perguntou: como encontrar o melhor momento do dia para tomar as decisões? O que é que eu estava pensando? Eu imagino que ele esteja perguntando, obviamente, em termos de mercado financeiro, né? Talvez ele esteja falando, tipo, tomar a melhor decisão de trading. E aí me corrija se eu estiver errado. Se você já é uma pessoa experiente, né? Se você já é uma pessoa que já atuou bastante tempo no mercado, provavelmente você vai saber isso de uma forma meio intuitiva, porque aquilo já entrou no seu sistema 2, correto? Que ele já virou tão automático. Faz sentido isso? O sistema 2 é consciente, né? O sistema 1 é automático. O sistema 1 ele é mais que rápido. É automático, perfeito. Isso. Eu acho que toda a resposta para o operador, né, do sistema 1 operador, como é que você ganha dinheiro? Ele vai falar na lata, né? Compra barato e vende caro. Né? Esse é o clássico sistema 1 do operador, né? Lógico, de maneira extremamente simples, né? E eu acho que um ponto bem interessante que a gente está falando aqui, só para reforçar, que é o que a Dai já falou, o ambiente corporativo, principalmente para traders, ele tem mudado, né? A gente sabe que na Faria Lima tem casas aí que, quando contrata o operador, já garante 2 anos de estabilidade para o trader, para trazer essa tranquilidade para ele, ou seja, ele já tem, ele já começa um trabalho sabendo que ele tem espaço ali para poder montar a melhor estratégia dele, para poder tomar as melhores decisões, e isso influencia, né? Não existe almoço grátis. Mas isso influencia significativamente, né? Você entrar num lugar onde você tem uma estabilidade de 2 anos, que você pode testar suas estratégias no mercado, ao contrário de outros lugares que você entra, perdeu no primeiro mês, você vai sair, você vai embora, hein, cara? Então, eu acho que isso influencia bastante também, né, Dai? Sim, mas eu responderia essa pergunta de uma maneira diferente, porque, assim, quando você leu essa pergunta para mim, nesse momento, eu me remetia aos vários estudos que a gente fez sobre os assessments mesmo, de definição de perfis, né, para tomada de decisão, para a gente taxar se aquela pessoa
tem um perfil mais agressivo, tem um perfil menos agressivo. Então, na visão da neurociência, a gente chegou aí numa discussão que tudo isso depende, porque existem muitas variáveis que as pessoas não sabem que elas são sensíveis a essas variáveis. Então, eu responderia como? Se conheça as suas emoções, conheça os seus vieses, porque existe, né, maneira de você fazer esse processo, essa jornada de autoconhecimento, conhecer como é que é esse processo neurobiológico da tomada de decisão, ter todos os dados, né, a gente está aqui com a trading com dados para realmente corroborar com isso, que a gente precisa de dados, os dados são importantes para realmente a gente tomar e definir uma estratégia. E aí, com base em tudo isso, você se conhecendo e tendo todas as informações, recursos e tecnologia à sua disposição, você está apto a estar mais consciente e tomar uma decisão ótima. Muito bom, muito bom. Olha, então, que conclusão legal a gente está chegando, né? Nós somos seres humanos, né? Precisamos reconhecer que estamos suscetíveis a esses vieses, suscetíveis a esses processos. Uma vez que você reconhece isso, você passa a se conhecer melhor. E se conhecer melhor é importantíssimo para justamente você saber identificar quando isso está acontecendo. E uma vez que você identifica quando aquilo está acontecendo, você pode se blindar, você pode, né, tomar as ações corretas para evitar que você seja, vamos dizer, enviesado, né, ou você haja pelo impulso, de certa forma. E aí você consegue, de fato, fazer uso de fatos e dados que vão te ajudar a tomar uma decisão de uma forma, como é que eu posso dizer, lúcida, né? Talvez. Faz sentido? Muito sentido, muito sentido. E, assim, melhor hora do dia é quando você tem todas as informações e você se conhece, porque as emoções, você pode ter um perfil de risco de manhã, um outro perfil de risco à tarde, então, de fato, é um cenário, assim, muito volátil. E tudo isso que você falou só confirma tudo isso, né? E aí, onde que cabe, né, para a gente encerrar esse assunto, por enquanto, dos vieses, citar alguns outros vieses, né? Eu falei aí da Por versão favor. à perda, Vamos lá. e essa versão à perda, eu citei principalmente aí o fator de estresse, né, como predominante, né, se a pessoa vai de fato ali tomar uma decisão mais cautelosa, uma decisão um pouco mais, né, agressiva, isso é predominante. Aí uma coisa bacana para a gente entender as tendências aí do mercado, uma coisa que eu sempre comento com os meus colegas de trabalho, porque assim, quando a gente fala de cultura organizacional, a gente fala do ambiente que está disponível para que os colaboradores, para que as pessoas trabalhem, né, e sejam mais eficientes. E eu ouvi um certo comentário, alguns meses atrás, falando, mas ambiente de mercado financeiro é agressivo, a gente quase apanha, as pessoas gritam com a gente, isso é normal acontecer. E assim, eu diria que as empresas evoluídas, que são aquelas empresas que maximizam aí o seu resultado com uma visão mais ecossistêmica, né, que é olhando para o bem-estar do colaborador e tudo mais, elas cada vez mais estão tendo melhores resultados, porque a gente percebe que esse ambiente favorável para as pessoas influencia na tomada de decisão dela. Isso que eu citei, por exemplo, se a fisiologia daquela pessoa estiver sempre ativa para o estresse, ela está tendo uma carga hormonal no corpo dela e ela vai ter uma resposta diante das tomadas de decisão. Então, é muito importante as pessoas avaliarem se elas estão num ambiente saudável, porque isso é predominante, sim, para o sucesso da carreira dela. Então, fica uma dica aí também, é para as pessoas olharem para isso. Né? E aí, uma outra... Legal, né? Eu acho que é uma informação, é sempre bacana, né, reforçar isso, porque as pessoas, eu conversei, acho que é legal citar os colaboradores que eu já entrevistei, que faziam parte do Pregão Viva Voz. Eu não participei, né, desse tipo de mercado, né, que era o Pregão Viva Voz, lá, as pessoas falando no telefone, gritando, uma riqueza de estímulos, né, vamos dizer assim, e que as pessoas tinham que lidar com aquilo, e era, de fato, muito mais agressivo do que é hoje, né, era um gritando com o outro e tudo mais, você tinha que aguentar uma série de humilhações ali, de situações que eram totalmente desfavoráveis para as pessoas. E aí, as principais perguntas que eu fiz para esses traders, né, que hoje são grandes tomadores de decisão, primeiro, como é que eles sobreviveram? O que determinou, naquele momento, que eles tinham tão pouca tecnologia, tão poucos dados em vista do que nós temos hoje, né? Então, o que foi predominante para que eles tivessem sucesso na carreira?
E aí as principais respostas que eu obtive você tem que saber lidar, você tem que ter inteligência emocional. Na época, talvez alguns deles não sabiam e não usavam esse termo, né? Mas é você, de fato, ser uma pessoa que entende os seus padrões, entende o padrão de quem você está negociando e conseguir manter, né, na medida do possível, uma cabeça fresca ali, no meio de tanta coisa, para que você tome uma decisão ótima. E a gente replica isso hoje, só que hoje a gente tem muito mais coisa à nossa Perfeito, disposição. perfeito. Então, a gente Olha percebe só, quantas Dai, empresas vêm evoluindo, né? Então, isso que é bem bacana. interessante. Para mim, o mais fascinante disso tudo é que, assim, a gente está falando de dados, a gente adora falar de data science, de inteligência artificial, mas para mim é fascinante a gente reconhecer que, pô, né, nós somos seres humanos e por ser seres humanos a gente está suscetível a coisas que não controlamos, ou que a gente pode controlar, mas que exige realmente um autoconhecimento muito grande, né? Eu acho isso muito bacana. Você não acha, então, que talvez, para terminar, né, já que a gente está chegando no nosso tempo aí, para não se estender muito no episódio, você não acha que a gente deveria, talvez, então, dar um passo atrás? Obviamente, a gente vai pensar em fatos e dados, é lá onde a gente quer chegar, mas vamos dar um passo atrás, inicialmente, vamos nos conhecer, né? Vamos reconhecer onde temos vieses, como talvez o nosso inconsciente, como as nossas emoções estão nos afetando, né? E uma vez que a gente tem consciência disso tudo, uma vez que a gente tem um bom autoconhecimento, a gente vai para o conhecimento dos dados. Faz sentido esse approach, vamos dizer? Muito sentido, porque uma coisa que a gente discute muito é o padrão dos robôs, né? Como é que os robôs funcionam? Será que eles são melhores do que nós? E eu acho que a principal resposta para essa pergunta depende de quem programou ele, né? Muito legal. Então, indo nessa linha, a gente tem, nós nos conhecendo e tendo essa pegada muito mais consciente, que é o que você comentou, a gente passa a otimizar melhor também os recursos que a gente vai utilizar para ter um melhor resultado. Então, sim, é um primeiro passo, até para que a gente consiga, de fato, usar tudo que está à nossa disposição hoje. Porque quando me perguntam, Dai, os robôs, a tecnologia vai roubar os empregos? Só das pessoas robotizadas, que são pessoas extremamente mecânicas. Então, nós temos que fazer aquilo que nós temos de melhor, que é sermos pensantes. E ser pensante requer consciência, que é sistema 2. Então, você olhar para as coisas de uma perspectiva mais consciente. Por que eu estou tomando essa decisão? Por que eu estou indo nesse caminho? Porque quais são as informações que estão disponíveis e o que eu estou utilizando para tomar essas decisões? Então, aí você, a partir desse momento, começa a ter uma massa crítica melhor para poder automatizar os recursos e usá-los à sua disposição. Muito bom, muito legal. Eu acho que foi a resposta completa e eu acho que, na verdade, você acabou respondendo, né? Que eu imagino que muita gente teve esse mesmo questionamento. Você acabou respondendo o questionamento de muita gente. Pessoal, para as pessoas que mandaram outras perguntas aqui, a gente recebeu várias outras perguntas, né? A gente não conseguiu responder tudo, obviamente. Esse primeiro podcast sobre neurotrading, ele é mais introdutório, mas não se preocupem que eventualmente a gente vai responder tudo. Como eu falei, eu acho que a Dai aqui ela deu uma base excepcional, ela trouxe um pouco aí, né, da sua pesquisa, da sua vivência sobre isso. Dai, uma coisa que eu vou pedir aqui para a gente, para finalizar, é que você dê algumas dicas ou de referências bibliográficas, de livros e tal, para o pessoal que tem interesse e ir estudando, montar aquela base, né, aquela base de conhecimento, para que no segundo episódio, no terceiro episódio sobre o tema, a gente já tenha uma base legal. Então, desde já, né, vou deixar aí para você dar a sua dica de livros, dica de leitura, e já vou falar para você também ficar à vontade para se despedir, né? Se quiser passar para o pessoal aí forma de entrar em contato com você para saber mais, tá? Então, pode ficar à vontade. Perfeito, Victor. Agradeço aí. Realmente tem bastante conteúdo, bastante vieses ainda que a gente pode comentar aí nos nossos próximos podcasts, né? E as dicas de leitura, acho que uma primeira aqui, né, é o livro do Antônio Damasio, que é um grande neurocientista e renomado, que fala sobre o erro de Descartes, que realmente ele fala sobre a emoção e a razão, como é que isso funciona no cérebro humano. Então, ele traz uma visão aí muito atual
dessa questão do processo de tomada de decisão, né, o quanto ele é sensível. Então, é um livro muito bacana. Misbehaving, né, que é a construção da economia comportamental, é um livro gostoso de ler, então acho que o pessoal vai gostar muito, é uma linguagem muito tranquila, assim, não fica falando sobre fisiologia, não fica falando sobre, fala mesmo de comportamento, né, como é que isso funciona no social. Então, isso é bem bacana. O Verdadeiro Criador de Tudo, que é um livro do Miguel Nicoleles, acho que ele tem até tradução já para o português, é um livro bem recente, saiu faz poucos meses, que fala como o nosso cérebro é sensível, né? Tudo depende de uma percepção do seu cérebro. Eu penso de uma forma, você pensa de outra, Gustavo Abud de outra, porque nós fomos automatizados de forma diferente. Então, todo esse processo requer aí uma sensibilidade de cada um. Quais são os principais estímulos aí sensoriais, emocionais, sociais, que vão fazer, de fato, você chegar no resultado? Então, ele vai na mesma linha. E o clássico aí, né, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que é do Daniel Kahneman, que é o cara que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, né? Muito, muito interessante esse livro. Ele fala do Sistema 1, do Sistema 2, que a gente citou aqui no nosso podcast. Então, ele traz essa abordagem aí de uma forma muito didática também. Bom, eu agradeço muito, Vitor e Abud, aí pelo convite, é um prazer estar aqui. Agradeço também a participação das pessoas que mandaram perguntas, e que bom que a gente vai ter outros encontros aí para poder respondê-las com calma e responder eventuais novos questionamentos também, e falar mais sobre os vieses, que a gente realmente estava numa conversa mais introdutória hoje, e nos próximos a gente vai conseguir mergulhar um pouco mais, né, no assunto. Muito bom, então, muito bom. Agradeço muito. Obrigada mesmo. Dando um insight para o pessoal, né? Inicialmente a gente estava pensando em fazer um episódio, né? Só que aí a gente recebeu tanta pergunta, a gente viu que o interesse foi bem grande, que a gente falou, não, vamos dividir, vamos fazer os episódios mais espaçados, né? Com calma, introduzindo os conceitos, para que a gente consiga realmente, né, absorver todo esse interesse, porque o pessoal ficou bastante... eu acho que talvez provocado, né? É um tema que traz bastante curiosidade. Então, na verdade, eu queria agradecer a sua presença, acho que foi muito enriquecedor aqui para a gente. Seja muito bem-vinda, como eu falei, é o primeiro de vários episódios que você vai ter oportunidade aí de participar, né? Estamos de portas abertas, então sempre que você tiver, não sei, resultados novos, pesquisas novas, aí, insights bacanas, você está mais que convidada para trazer aqui para a gente. Abud, muito obrigado pelo seu retorno. Espero que seja de vários, né? Vários episódios que você vai estar com a gente também. Com certeza, tava com saudade aí da galera. Com certeza vou estar de volta e a gente vai fazer mais episódios aí de neurotrading, dados e tudo mais. Excelente, gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse tema ligeiramente diferente do que a gente está acostumado, mas não menos importante, porque como a gente já falou aqui, não adianta você conhecer dados, modelos e etc. e tal, se você não se conhece, né? É importantíssimo saber como você funciona, né? Como ser humano, e tirar vantagem disso tudo, né? Como que eventualmente você pode tirar dados disso, informações disso, para se ajudar. Se você ficou curioso... Opa, vamos lá. Maravilha. Só um comentário que eu acabei esquecendo aqui. Acho que a gente sempre faz isso pensando aí nos nossos ouvintes aí do podcast. Então, eu gostaria de comentar aqui, né? Deixem aí seus comentários no perfil aí do Instagram da Trading com Dados, para que a gente também possa entender aí o que eles acharam do conteúdo. Excelente. Enfim, e dar dicas também, mandar mais perguntas, que a gente está adorando essa interação aí com o público. Excelente. Para quem não conhece nossas redes sociais, é muito fácil, né? Basta você digitar Trading com Dados aí no YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Spotify, Deezer. A gente está virtualmente em todo lugar. Então, se você tem curiosidade, se você achou esse tema bacana, cara, vai lá no nosso Instagram, deixa uma mensagem, manda e-mail para contato@tradingcondados.com. Se quiser me procurar no LinkedIn, procurar o Abud, procurar a Dai, fica à vontade também. A gente vai ficar mais que feliz, né, de responder, de trazer os questionamentos, e saibam, como a gente já falou, que vem por aí episódio 2, episódio 3, sobre o tema de neurotrading. Então, pessoal, mais uma vez, meu muito obrigado. Vocês vão voltar em breve, tá? E é isso. Fiquem atentos aí, sigam a gente nas redes sociais e até a próxima, pessoal. Grande abraço e até breve. Valeu. 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 Abraço.